Tem muita gente doente emocionalmente por conta dos falsos profetas. E o que são esses falsos profetas? São pessoas que se parecem de Deus, mas que não são, falam em nome de Deus, coisas que Deus não ordenou, e por isso adoecem muita gente. Infelizmente, a Bíblia diz que nós estamos vivendo os últimos dias, e os últimos dias a Bíblia diz que haveriam muitos e muitos falsos profetas. A Bíblia dá características desses caras. A Bíblia diz que eles são lobos em pele de cordeiro. Então, se você vê uma pessoa falando muito mansa para tentar te conquistar, uma pessoa que se parece muito de Deus, sabe aquela pessoa que parece assim, que está acima do nível da santidade? Desconfia dessa pessoa, porque essa pessoa muitas das vezes ela vem de mansinho, só para te arrebentar de todos os sentidos. A Bíblia também diz que pelos frutos você conhece. Ou seja, se a pessoa está pregando, falando, profetizando em nome de Deus, mas ela não tem reverência pela palavra de Deus, ela não é uma pessoa de andar em busca diária com Deus, e a vida dela está cheia de erros que a Bíblia condena, meu jovem, você tem que ter muito cuidado. Pode ser que Deus use a pessoa? Pode. Porque a Bíblia diz, por exemplo, que o profeta velho estava mentindo para o profeta novo, ainda assim Deus usou ele para dizer para o profeta novo que os castigos que Deus tinha falado viriam. Então pode acontecer? Pode. Mas tenha muito cuidado. Examine, tenha muito cuidado, muita atenção para que essa pessoa não te engane. Além disso, a Bíblia também diz que essa pessoa, ela negaria a eficácia da piedade. Então como essa pessoa se relaciona com as outras pessoas? Essa pessoa tem mágoa, tem rancor, essa pessoa é uma pessoa que não foi curada emocionalmente por Deus pelos traumas que já viveu. Se tem esse problema, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque aí acontecem alguns probleminhas. O primeiro problema que pode acontecer, essa pessoa pode confundir as suas emoções com a voz de Deus. Então pode ser que ela tenha muita empatia por um determinado tipo de pessoa e muitas das vezes ela libere palavras de Deus para essas pessoas, supostamente, mas não são de Deus, são palavras de empatia que ela tem por identificação, e isso pode comprometer a pessoa. Também pode acontecer dessa pessoa ser uma pessoa muito rancorosa. Então ela é aquela pessoa de chegar dando no meio. Por quê? Porque ela foi maltratada, não foi curada, e por conta disso, supostamente é a forma que Deus usa ela, mas não é. É só porque ela está machucada e ela acha que tem que machucar todo mundo, e ela diz assim, eu falo mesmo, porque eu tenho que falar em nome de Deus. Muitas das vezes isso não é o jeito da pessoa, é só porque ela está doente e ela não percebe a sua doença. Tem gente que Deus usa dessa forma, mesmo a pessoa sendo chibata de Jeová. Deus usa ela? Sim, mas nem sempre. Muitas das vezes é só uma forma da pessoa estar doente emocionalmente e ela acha que está tudo bem. 3 formas que essas pessoas adoecem outras pessoas. A primeira é falando coisas em nome de Deus que Deus não falou e fazendo essa pessoa esperar algo que não vai acontecer. A Bíblia diz que a espera demorada enfraquece os ossos. Imagina uma pessoa chegar para você e dizer assim, olha, Deus mandou dizer para você que amanhã você vai ter um emprego. Aí você vai no outro dia, espera acontecer aquilo que a pessoa falou. Acontece? Não. Aí muita gente, infelizmente, não suporta o peso disso e acaba se esfriando na fé. Infelizmente, existe uma segunda forma, que é a pessoa falar para você fazer coisas e você esperar um resultado e vir outro. Exemplo, a pessoa chega para você e diz assim, olha, você é para casar com fulano de tal, porque o fulano de tal é a pessoa prometida de Deus para você. Você casa e depois você descobre que a pessoa é o próprio Lúcifer encarnado, aí você vive um casamento terrível e você diz assim, como pode? Mas Deus falou, era a palavra de Deus, e muitas vezes não era. Era só porque a pessoa é um falso profeta. E tem a terceira forma, que essa aqui é a mais fatal. Um falso profeta pode descredibilizar um verdadeiro profeta. E por conta disso você pode ter uma pessoa calando um verdadeiro profeta. Você pode ter uma pessoa recebendo uma verdadeira profecia e não cumprindo porque acha que é falso e infelizmente sofrendo as consequências do seu erro. Você pode ter também pessoas se corrompendo porque não ouviram a palavra de Deus. A Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. A Bíblia diz, crede no Senhor, estareis seguros, crede nos seus profetas e prospereis. Muitas vezes você não está prosperando, não é porque você não está trabalhando direito, é porque Deus está usando profetas de verdade para falar com você e você não ouve. Existem profetas ainda hoje? Sim. A Bíblia diz que existem 5 ministérios. Quais são eles? Pastores, apóstolos, evangelistas, mestres e profetas. Paulo chega a dizer para Timóteo, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate firmado nelas o bom combate de Cristo. Aí você vai dizer, mas a Bíblia é a profecia. Sim, só que a Bíblia é a profecia escrita, pela qual nós examinamos todas as outras. Então, se um profeta chega para você falando alguma coisa que não está na Bíblia, descredibiliza esse maluco. Porque se ele não está ouvindo o que Deus falou há milênios e que é a regra pela qual ele guia todas as outras, como é que esse camarada vai se intitular a voz que Deus está falando? E é claro, a Bíblia dá exemplo do Novo Testamento de profetas. A Bíblia diz que Ágabo, no livro de Atos, é um profeta. E isso já vem depois de João Batista, depois de Jesus, já na época da ação do Espírito Santo. Então, um dos dons que o Espírito Santo dá é a profecia. A Bíblia diz que a profecia em si, quando ela é liberada pelo Espírito Santo de Deus, é quando o Senhor revela para alguém os segredos do seu coração. Já aconteceu com você de Deus usar alguém para falar coisas que só você e Deus sabia e que você fica assim, quem contou para esse cara? Já aconteceu? Comenta aqui nos comentários, deixa
deixa aqui um comentário para que alguém saiba que isso é verdade. Porque ainda existe. E infelizmente tem muita gente doente por não ouvir um verdadeiro profeta, porque estava doente, porque um falso profeta feriu ela. E também tem muito verdadeiro profeta calado por conta desse negócio. Ai, os falsos profetas, os falsos profetas. Cara, o falso não pode descredibilizar o verdadeiro. Deus ainda usa homens e mulheres na terra. Deus já usou para mim e usa até hoje para muita gente. Meu casamento foi confirmado por um profeta de Deus. Deus falou para a gente, quando a gente não tinha filhos, que Deus iria nos dar filhos. Deus confirmou essa palavra. O meu emprego é resultado de uma profecia. O lugar onde eu estou hoje é resultado de uma profecia. Tudo é porque Deus ainda usa profetas na terra. Então, se você não acredita, beleza, você tem todo o direito de não acreditar. Mas, pelo amor de Deus, se você vê alguém acreditando, não atrapalhe essa pessoa, porque você pode causar a destruição dela. Porque a Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Você já imaginou uma pessoa receber uma profecia verdadeira e você dizer, não, mas esse negócio de profeta não existe. Aí a pessoa ir lá, quebrar a cara, se perder eternamente porque seguir um conselho teu. E aí você vai chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, mas é porque eu achava que não existia. Se você só acha, cala tua boca. Você não tem direito nenhum de falar nada. Em nome de Jesus Cristo, não adoeça pessoas. E eu quero orar hoje por 3 tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas que estão doentes por conta dos falsos profetas. Segundo, os verdadeiros profetas que estão doentes porque alguém quis lhe calar porque achava que você era falso. E terceiro, eu quero orar por você que diz que não acredita nesse tipo de coisa e que infelizmente Deus pode ter tentado usar pessoas para falar com você, mas você não ouviu. Então eu quero orar por você agora. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por essas 3 pessoas. Primeiro, pela pessoa que ouviu uma profecia falsa e infelizmente hoje está adoecido emocionalmente, espiritualmente e muitos até estão desviados da fé por conta disso. Eu te peço, tenha misericórdia dessas pessoas, Pai, que elas te conheçam. Eu também quero orar pelos verdadeiros profetas, pessoas de Deus que infelizmente estão doentes porque alguém quis calar ele porque achava que era um falso profeta. Perdoa a pessoa que fez isso, Senhor, sem intenção. E perdoa o profeta que está aí, Senhor, adoecido. Pai, manda a cura para ele agora, Pai. Que ela possa ser curada, que ele possa ser curado. Deus está querendo usar você. Em nome de Jesus Cristo, se levanta sobre a terra, porque Deus ainda conta com você para ser usado nessa terra. E Pai, eu também quero orar pela pessoa que diz não acreditar que o Senhor ainda usa profetas na terra. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia dele. Abre o seu entendimento, revela o teu amor e a tua misericórdia para essa pessoa. Que o teu nome seja exaltado em nós. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Por favor, não esqueça de curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal, de copiar o link do vídeo, colocar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, nos seus status, nos seus stories, que vão ajudar demais. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Valeu!